Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Redenção, de Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 11, que está falando sobre triunfo através de Cristo, nosso Deus Criador. E diz o seguinte: o estudo da redenção torna cada vez mais claro que a transgressão do homem o incapacitou grandemente. Somente Deus pode remi-lo e habilitá-lo para viver uma vida justa. Esta lição pretende apresentar a natureza divina de Jesus Cristo como perfeitamente aplicável à necessidade de redenção por parte do homem pecador. 1. Jesus Cristo, nosso Deus Criador. É excessivo o número de pessoas cujo conceito de Cristo é bem inferior ao da figura majestosa apresentada nas Escrituras. Esta parte da lição leva em consideração a natureza divina e o poder criador de Jesus. Ponto A. A divindade de Jesus. A palavra, entre aspas, Deus, nas Escrituras, refere-se não somente ao Pai, mas também à divindade. Jesus é também Deus ou divindade. Ele é parte da Trindade, um membro da divindade, assim como o Espírito Santo. Esses três membros da Trindade compreendem a divindade ou o Deus da Bíblia. Deus Emanuel é igual a Deus conosco, que é igual divindade e humanidade. Eu li aqui esse quadrinho, que está aqui. Ponto 1. Jesus é Deus. A Bíblia o afirma como se segue. Ponto A. João 1:1. Abre aspas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fecha aspas. Os versículos 5 a 17 torna claro que Jesus é o Verbo a que o prólogo se refere. Desde que o Verbo era Deus e Jesus é o Verbo, Jesus é Deus. Ponto B. João 20, 28 e 29. Abre aspas. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Fecha aspas. Tomé, um judeu daquela época, confessou a Jesus como seu Senhor e seu Deus. Esta seria uma blasfêmia sem precedentes para os judeus, caso Jesus não fosse Deus. O próprio Jesus endossou a afirmação, proferindo uma benção sobre todos os que acreditassem na mesma coisa. Ponto C. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Abre aspas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Fecha aspas. A palavra traduzida como forma é morphe, que significa natureza ou essência. Entre parênteses, não se trata de forma física, fecha parênteses. Paulo escreveu então que Cristo pré-existia na natureza de Deus, que era igual a Deus. Ponto D, Colossenses 1, versículo 15 e capítulo 2, versículo 9, abre aspas. Ele é a imagem do Deus invisível, três pontinhos, porquanto nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade, fecha aspas. O termo, entre aspas, imagem, eikon, significa uma representação e uma manifestação. Jesus precisava ser Deus para poder manifestar a Deus. Também afirma que em Jesus habitava toda a plenitude da Trindade. Esta palavra, entre aspas, Trindade, é theotes, que significa a própria essência, o ente,
o caráter e a qualidade da divindade. Paulo nos ensina que Jesus é a imagem da própria essência e do ser de Deus. Ele é aquilo que Deus é. Ponto E, Hebreus 1:8, Salmos 45, 6 e 7. Abre aspas, 3 pontinhos. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E, 2 pontos, cetro de equidade e o cetro do seu reino, fecha aspas. Esta citação do Velho Testamento, que aparece no Novo e refere-se ao trono eterno de Deus, é aplicado ao Filho, a Jesus Cristo. Jesus é o Deus de Salmo 45. Ponto F, Tito 2,13, abre aspas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, fecha aspas. Vini comenta sobre esta linguagem. Abre aspas. Moulton mostra, através de escritos em papiros da primeira era cristã, que entre os cristãos que falavam grego, esta era uma, abre aspas, fórmula corrente, fecha aspas, aplicada a Cristo, fecha aspas. Dicionário expositivo de Vini. Essas referências e muitas outras tornam claro que Jesus é divino. Ponto 2. Jesus tornou-se homem. A. Mateus 1, 18 a 23, abre aspas, 3 pontinhos. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, entre parênteses, que quer dizer Deus conosco, fecha parênteses, fecha aspas. Note que o anjo anunciou a José que Jesus é, abre aspas, Emanuel, Deus conosco, fecha aspas. Isto é, divindade com humanidade, Deus com os homens. Jesus na terra era Deus entre os homens. Este fato foi predito pelos profetas. Veja Isaías 9:6, abre aspas. Porque um menino nos nasceu, 3 pontinhos, e o seu nome será, 2 pontos, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, fecha aspas. Em Miqueias 5, de 2 a 5, fala do homem da paz como governante de Israel, abre aspas, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, fecha aspas. Jesus era tanto Deus como homem. Ponto B, João 1:1 e 14, abre aspas, 3 pontinhos, o verbo era Deus, 3 pontinhos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Fecha aspas. O apóstolo João nos conta que Deus se fez carne. A mesma ideia é mencionada em Romanos 8:3, onde Paulo fala de, abre aspas, Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, fecha aspas. Ponto C, Filipenses 2, de 5 a 8, abre aspas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, fecha aspas. Como foi mencionado anteriormente, a palavra, entre aspas, forma, significa natureza. Paulo ensina então que Jesus, cuja natureza é divina, tornou também a natureza humana. Ele foi, abre aspas, reconhecido em figura humana, fecha aspas. Quando Jesus, entre aspas, se esvaziou, não se despojou de sua natureza divina, pois, se o fizesse, não teria sido Emanuel.
Deus conosco. Pelo contrário, ele acrescentou à sua natureza divina uma natureza humana. O escritor de Hebreus afirma a respeito de Jesus, abre aspas, vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, três pontinhos, visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, três pontinhos. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, fecha aspas. Hebreus 2, 9, 14 e 17. Conclusão. Jesus Cristo referia-se a si mesmo como sendo o Filho de Deus. Está lá em João 10, 36. E o Filho do Homem está lá em João 5, 27. Ele era divino e humano a um só tempo. Deus, em uma breve definição, é um ser ilimitado em todos os seus atributos. Jesus manifestou na terra esses atributos da divindade em sua vida perfeita, seus conhecimentos, suas obras milagrosas e sua ressurreição corporal. Este é o significado das palavras de João quando escreve, abre aspas, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória da sua divindade ficou evidente, apesar dele estar na carne. Paulo pôde assim escrever que, abre aspas, nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade, fecha aspas. A própria essência, ser, caráter e qualidade da divindade tornou-se evidentes quando Jesus estava na carne. Jesus Cristo era Deus na carne. Ponto B. Jesus, o Criador. Falsas doutrinas, surgidas desde o primeiro século até hoje, vêm tentando negar a divindade de Jesus, ensinando que ele foi criado. Mas as Escrituras insistem em que ele existe desde a eternidade e que todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram criadas por meio dele. Ponto 1. João 1,3, abre aspas, todas as coisas feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, fecha aspas. A palavra, entre aspas, feito, egeneto, significa passar a existir, sendo assim traduzida em algumas versões. O significado das palavras de João é que Jesus, o Verbo divino, fez com que passasse a existir tudo aquilo que surgiu como resultado da criação. Se Jesus tivesse sido criado, então ele teria de ter criado a si mesmo. Ele já existia, porém, quando as coisas começaram a ser. Ele já existia, porém, quando as coisas começaram a ser criadas. É correto, pois, falar da pré-existência eterna de Cristo, que fez com que passassem a existir todas as coisas criadas. 2. Colossenses 1, 15 a 17. Paulo escreve que Jesus é, abre aspas, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, fecha aspas. A palavra, entre aspas, primogênito é prototokos e indica primazia, primeiro lugar ou preeminência, como em Êxodo 4, 22, Romanos 8, 29, 1 Timóteo 1, 15, onde protos é traduzida como, entre aspas, principal. Não se trata de tempo, como se Jesus tivesse tido um início,
mas de sua primazia sobre toda a criação, por ser o Criador de todas as coisas. Assim sendo, abre aspas, ele é o primogênito, entre parênteses, o principal de toda a criação. Dois pontos. Pois, entre parênteses, a razão, nele foram criadas todas as coisas, fecha aspas. Existe lógica no fato do Criador ter a primazia sobre sua criação. Este o argumento de Paulo. Ponto 3, Apocalipse 3,14, abre aspas. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, fecha aspas. Esta passagem tem sido usada muitas vezes como prova de que Jesus teve um princípio, que ele foi o primeiro da criação de Deus. Mas a palavra, entre aspas, princípio, é arche, e abrange a ideia de uma origem, uma causa ativa ou fonte de coisa criada. O significado é que Jesus é a fonte, a origem, a causa ativa ou o iniciador da criação de Deus. Jesus, ele mesmo, é o Deus que deu início a todas as coisas criadas. Conclusão. Quem era aquele humilde nazareno? O filho do carpinteiro da Galileia? Era o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Senhor do Velho Testamento, o libertador de Israel? Foi a respeito dele que Moisés escreveu as palavras imortais, abre aspas, no princípio, três pontinhos, Deus, fecha aspas. Ponto 2. O Senhor Deus é nosso Redentor e socorro sempre presente. Esta doutrina bíblica da divindade de Jesus tem também o seu lado prático. Não devemos permitir que a ideia da natureza divina de Jesus se torne um simples assunto teológico. Deve ser vista segundo o propósito das Escrituras, como significativamente aplicável à necessidade de remissão por parte do homem. Quando os cristãos visualizam o seu Redentor como o Deus Todo-Poderoso, podem então recebê-lo como alguém suficientemente capacitado para cumprir as suas reivindicações e promessas. Sob o ponto de vista bíblico, então, 2 pontos. Vou ler esse quadradinho aqui, tá? Ver se dá para vocês verem aí. Tá assim, ó. Cristo criou todas as coisas. Aí tem 3 setinhas. As físicas, espirituais, a igreja. Física, o universo. Espiritual, seres angélicos. A igreja, a nova criação. Tudo isso para em todas as coisas ter a primazia. Ponto A. Nosso poderoso recriador. Colossenses 1,18. Depois de explicar a doutrina da criação por Cristo Jesus, Paulo aplica então tal poder criador ao homem pecaminoso e afirma, 2 pontos, abre aspas, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, fecha aspas. Logo depois da criação, o homem pecou e trouxe a morte a si mesmo. A missão de Cristo junto à sua criação era recriar algo novo, dentre as ruínas. Paulo diz que a igreja é a nova criação de Jesus. É aquilo que ele está recriando na terra. Jesus é o princípio, entre parênteses, arche, a fonte, a causa ativa, a origem da igreja. Ele provou ser todo-poderoso pela sua ressurreição e é tido, então, como, abre aspas, o primogênito dentre os mortos, fecha aspas. Abre parênteses, não em termos de tempo, mas de primazia, fecha parênteses. Cristo é
pois tanto o Criador do universo como da Igreja, de todas as coisas físicas e espirituais. Compreendemos assim a conclusão de Paulo de que ele, Cristo, deveria ter a primazia em todas as coisas. A humanidade pecadora e morta pode ser recriada e renascer através de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo é o mundo recriador daqueles que vivem em Cristo. Ponto B. Nosso poder para vencer Satanás. Romanos 8, 35 a 39. 2 Timóteo 1, 12. 1 João 5, 18. Não deixe de ler essas passagens. Paulo e João estavam convencidos de que nenhum poder do céu ou do inferno poderia vencer o cristão fiel, pois Cristo nos protege de Satanás e, abre aspas, o maligno não lhe toca, fecha aspas. Ponto C. Nosso poder para cumprir a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Esta importante passagem das Escrituras anuncia a autoridade ilimitada de Cristo, a missão da Igreja e sua promessa de permanecer para sempre com a Igreja a fim de que ela possa realizar a tarefa de evangelização do mundo. Abre aspas, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. O, entre aspas, portanto, da grande comissão de Jesus para fazer discípulos de todas as nações, tem base na sua plena autoridade sobre todas as nações. Como Deus Todo-Poderoso, Ele nos assegura que sempre acompanhará nossos esforços para evangelizar o mundo. Portanto, país algum pode opor-se com êxito aos esforços da Igreja de Cristo para pregar o Evangelho, enquanto o Cristo da Igreja continuar no controle das nações. Cristo é também aquele com quem experimentamos providencialmente a vitória sobre governos anticristãos para pregar o Evangelho em países onde, de outra forma, não poderíamos entrar. Jesus proclama em triunfo, abre aspas, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, fecha aspas, Apocalipse 3:8. E João declara, abre aspas, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, fecha aspas, Apocalipse 12:10. Conclusão. Segundo a doutrina bíblica de Cristo, nosso Deus Criador, concluímos o seguinte, 2 pontos. 1. Que Cristo Jesus tem poder de salvar-nos e manter-nos salvos. 2. Que a redenção pela evangelização do mundo é a única justificativa para o exercício do poder de Deus na Igreja, nos dias de hoje. Sem essa missão como objetivo principal, a Igreja não pode glorificar a Deus, pois, 2 pontos. Abre aspas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Abre parênteses, isso é, na Igreja, para salvar as almas perdidas, fecha parênteses. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, fecha aspas. Está lá em Efésios 3, versículo 20 e 21. Perguntinhas para fixar o que a gente aprendeu hoje. Pergunta 1. Explique a dupla natureza de Jesus. 2. Jesus é metade Deus, metade homem? 3. Por quanto tempo Jesus foi Deus antes de tornar-se homem? 4. Quando tornou-se homem e esvaziou-se, Jesus esvaziou a si mesmo de sua natureza divina? 5.
Jesus é o Criador em Gênesis 1:1. Veja Apocalipse 3:14. 6. Qual o significado de, entre aspas, primogênito em Colossenses 1:15? 7. Jesus tem poder para recriar o homem pecador, aperfeiçoando-o? 8. Jesus nos ajudará realmente a levar o evangelho a todas as nações? Como? Veja Colossenses 4, versículo 3 e 4. Apocalipse 3, versículos 7 e 8. 9. A igreja tem acesso prático ao poder ilimitado de Deus? Pontos a discutir. Ponto 1. Faça uma aplicação prática da divindade de Jesus às nossas próprias necessidades na vida cristã. Veja Hebreus 4, 15 e 16, 2 Timóteo 1:12 e 1 João 5:18. Ponto 2 para discutir. Discuta o propósito pelo qual o Senhor estende o seu poder à igreja. Veja Mateus 28, de 18 a 20 e Efésios 3, versículo 20 e 21. Você está gostando da leitura e do estudo desse livro, Redenção? Se você estiver gostando, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com os seus familiares, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem também para que mais pessoas possam entender, né, sobre a redenção que Cristo quer de todos nós, né? Ele quer que todos nós vamos morar com Ele no céu, né? Como a gente aceita isso, né? Se você ficou com alguma dúvida, quer entender como você aceita essa redenção, peço para que você escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de tirar suas dúvidas, estudar a Bíblia com você, tanto pessoalmente quanto talvez através de videochamada, tá bem? Fico muito grato e feliz de você estar investindo o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz que você tenha investido um pouco aí do seu tempo para aprender sobre a palavra dele, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?